Então vamos lá. Estamos com, acho que todo mundo aqui agora. Apresentar, tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Conseguem ver minha tela mexendo aí? Tá pixelado ou tá de boa? Tá de boa? Maravilha. Vamos torcer agora para tudo funcionar, né? Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês eram sobre os termos que o pessoal não entendeu, né? Então, vou agora para o Scikit-Learn, tá? O Scikit-Learn é o semelhante ao NLTK, tá? Só que ele é para Python, tá? Então, quando você precisa fazer algumas análises de machine learning, simplesmente você importa no Python, tá? É muito fácil fazer isso. O que eu estava mostrando aqui é que você vem aqui, você precisa de uma biblioteca no Python e você vem aqui, ó, import, tá? E aí você põe aqui, ó. Deixa eu ver se ele está instalado aqui, tá? Ele precisa estar instalado para você conseguir. Deixa eu ver se ele vai estar instalado. Eu acho que ele não está instalado, ó, por padrão, tá? O NLTK ele estava instalado, ó. Então se você vem aqui e simplesmente dá, ó, NLTK, ele já está instalado, ele já traz, ó. Deixa eu só autorizar aqui alguém que está chegando aqui. Tá. No caso, o Scikit-Learn não está instalado aqui, mas era só você usar o pip, tá? Install Scikit-Learn, aí você instala e consegue importar ele aqui. Tá? É o mesmo processo. Bom, chamar de SL aqui. Deixa eu ver se ele vai rodar. Rodou, não está instalado sim. Tá? Pessoal, essas bibliotecas todas são snippets, tá? São snippets que incrementam o Python, por exemplo. Por isso que hoje é uma facilidade muito maior você trabalhar com inteligência artificial, machine learning, deep learning, esse tipo de coisa nas linguagens atuais. O penúltimo termo aqui, o Groovy, tá? Groovy, pessoal, é uma linguagem, tá? Ele aparece no artigo 2, que é o artigo que fala de JavaScript e de Java. E o Groovy, pessoal, é uma linguagem construída em cima... ver se tem alguém esperando aqui para entrar, não. O Groovy é uma linguagem construída, certo, pela Apache Foundation, tá? E o Groovy também tem uma característica de ser interoperável, tá bom? Ó, se vocês olharem aqui o site do Groovy, Groovy Language, tá? O Groovy, ele também, ó, opa, chegou alguém aqui. Interoperável com Java, ó. Tá vendo? Interoperável com Java. Então ele funciona também da mesma forma que o Kotlin, né? Você pode escrever em Groovy e rodar usando a Java Virtual Machine, tá? Bom, outra coisa aqui que vocês indicaram que não conheciam, né? Que a maioria indicou que não conhecia, era o que era cluster. Tá? Cluster, existem várias definições para cluster. Tá? Por exemplo, se você está falando de estatística, cluster significa uma coisa.
Se você está falando, por exemplo, de computação, cluster significa outra coisa. Se você está falando de rede, significa uma coisa. Então, existem várias definições para cluster. No caso do artigo 1, quando aparece o termo cluster, a gente precisa entender o contexto daquele artigo 1 para entender o que ele queria dizer com cluster. Este cluster que ele está falando aqui, ó, ele está falando o seguinte, ó, mas hoje, com a introdução de Big Data e de novas arquiteturas de processamento que incluem CPUs em cluster, com array de GPU. Bom, então aqui a gente já tem uma pista do que ele está falando. Ele está falando aqui do termo cluster em relação à computação em larga escala. Vamos dar uma olhada, vamos entender primeiro o que é o conceito de cluster. A gente pode ter, pessoal, basicamente, alguns tipos de computação distribuída. A computação distribuída normal, tá? Ela divide o processamento dela entre várias CPUs. Esse é o conceito de computação distribuída. O grande exemplo de computação não distribuída é o mainframe, né? O mainframe, ele possui o contrário da computação distribuída, certo? Porque ele é uma computação centralizada. Então aqui a gente está falando de distribuída versus centralizada. No caso do mainframe, tudo roda no mainframe. Todo programa que você faz roda lá no mainframe. O mainframe é uma máquina única, né, central, que centraliza as ações. A plataforma distribuída, você tem vários tipos de plataforma distribuída. E a plataforma distribuída que a gente mais conhece é a internet, né? É o modelo cliente-servidor que, de certa forma, deu origem à internet. Tudo na internet gira em torno de você fazer uma requisição e um servidor te responder. Tá bom? O que é o conceito de cluster? O conceito de cluster é, no lado que vai ser feito o processamento, aí não importa se o processamento está sendo feito do lado do cliente ou se o processamento está sendo feito do lado do servidor, tá? Eu tenho até uma apresentação que eu posso usar aqui para mostrar para vocês, só um segundo. Que ajuda um pouco vocês terem... Deixa eu só pesquisar aqui. Arquitetura. Arquiteturas. Arquitetura. Aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ele é um esboço de um trabalho que eu fiz, tá? Onde eu escrevi um material sobre cluster para uma matéria EAD, tá? Para um curso de redes que vocês não fazem. Então eu falei um pouco de cluster. Então aqui tem uma imagem aqui que mostra um pouco. Aqui tem algumas anotações, né? Que isso aqui foi para uma edição ainda, né? Aqui é só a versão rascunho. Mas eu tenho aqui um exemplo do que seria um cluster, tá? Ah, não tem a imagem aqui? Que merda, hein? Também não é essa. Bom, não tô achando. Não importa. A gente procura aqui depois uma imagem para ilustrar para vocês. Mas o que é o cluster? A ideia do cluster é essa parte distribuída aqui, ela vai distribuir também o processamento. Ela não vai distribuir somente
as aplicações, né, as camadas e tal. Ela vai distribuir também o processamento. E aí, você pode ter lá no servidor, por exemplo, várias máquinas ligadas. Então a ideia de cluster é quando você coloca, por exemplo, várias máquinas todas ligadas uma na outra. Existe aqui, nesse conceito de cluster, uma diferença entre o que nós chamamos de grid computing versus cluster computing. A diferença do grid para o cluster, tá? Basicamente é que aqui no grid você pode agregar e criar um supercomputador, por exemplo, com máquinas que sejam totalmente diferentes. Então você pode pegar uma máquina que é AMD, você pode pegar um notebook, você pode pegar um computador de mesa, um PC, você pode pegar um Raspberry, ou seja, você pode ligar máquinas com hardwares totalmente diferentes. E aí você vai colocar um sistema que vai orquestrar e dividir o processamento entre todas essas máquinas. Um dos grid mais famosos que existe, tá, é o Grid Computing, patrocinado pela IBM, que você doa a sua máquina para pesquisa do câncer. Quer ver? Ó, Cancer Grid Computer Research. Quer ver se eu acho aqui. Achei. Então, você pode ajudar, por exemplo, a procurar doenças de câncer, doenças de vacina de Covid. Ou seja, como que você faz para ajudar isso? Eu não sou pesquisador, professor, como é que eu faço? Você instala um software na sua máquina e toda vez que você instala esse software na sua máquina, tá? Ele chama World Grid, Community Grid. Você vai fazer parte de um grid de máquinas onde parte do seu processamento, quando você está ocioso, ele doa o seu processamento para rodar vários algoritmos que ajudam em várias pesquisas científicas, tá? Então, aqui ele explica como é que funciona, né? Mas ele doa um pedacinho da sua máquina para você poder ajudar em várias pesquisas científicas importantes aí. Você pode inclusive escolher qual tipo de pesquisa você quer. Tem Covid, tem a parte de meteorológica, tá? Tem de câncer, tuberculose, enfim, genética, tem uma série de coisas, tá? Então quem tiver interesse em ser um voluntário, é só você instalar esse software, tá? Ele tem a patrocínio da IBM e ele conta com máquinas espalhadas ao redor do mundo, através de um grid. Esse conceito de grid, ele lembra um pouco o conceito de peer-to-peer, tá? Porque você não tem necessidade, nesse caso aqui do grid, ele tem um centralizador, né? Mas você tem o conceito de peer-to-peer, onde você não tem normalmente alguém que centralize aquela computação, como é o caso, por exemplo, das criptomoedas, né, que são espalhadas. Esse é o conceito básico de grid. E o conceito de cluster? O conceito de cluster é quando você precisa de um poder de computação muito alto, só que você não pode comprar um supercomputador, você não tem dinheiro para comprar um supercomputador. Então o que as empresas fazem? Elas compram máquinas iguais, né, de mesma arquitetura, né, então elas têm a mesma arquitetura de computação, ou seja, são, por exemplo, todas as máquinas AMD 64 bits, ou todas as máquinas Intel 64 bits e tal. Elas compram essas máquinas da mesma arquitetura e você junta todas essas máquinas, todas essas memórias, todos esses processamentos em uma única super máquina. Só que elas não ficam espalhadas, né, como de grid, que fica espalhado por uma rede, né, como a internet. Elas ficam numa rede normalmente de alta velocidade, né, uma rede interna, e aí você distribui o processamento entre essas máquinas. Esse é o conceito de cluster, tá bom?
Esse conceito de cluster faz diferença em uma aula que nós vamos ter aqui, que é a aula de concorrência, de threads, onde nós vamos ver como que fazer concorrência em linguagem de programação. Porque quando você tem cluster ou grid, a ideia é justamente você executar processos paralelos para aproveitar a capacidade que o cluster e que o grid te dá, que é de poder executar isso em vários locais diferentes e isso acelerar o teu processamento. Eu não sei se vocês já executaram alguma vez algum algoritmo de machine learning, deep learning, esse tipo de coisa, mas eles são extremamente pesados, né? Então, se você executar ele como uma thread monolítica, por exemplo, né, monothread, você acaba tendo assim que ter uma máquina muito rápida, muito poderosa para conseguir executar isso rápido. Senão ele leva muito tempo, né, porque ele faz muita recursividade, muita interação. Então, a ideia é que você use esses conceitos para acelerar as pesquisas de inteligência artificial. Por isso que isso aqui apareceu lá no artigo 1. Tá? Por isso que apareceu no artigo 1. Bom, pessoal, com bastante atraso, eu consegui aqui finalizar a parte dos artigos. Temos aqui, tá, uma parte que é sobre as tipagens. Um dos conceitos de paradigma de linguagem de programação que vocês têm uma certa dificuldade é entender a diferença de estática e dinâmica. Por exemplo, o Rostas, quando a gente estava ainda no Blackboard, falou assim, a diferença entre estática e dinâmica é a questão do case sensitive. Né? Não é só isso, tá? É um pouco mais profundo que isso. O que é, por exemplo, uma variável estática, tá? Uma linguagem estática. As linguagens que possuem tipagem estática, todo tipo que você determina, todo tipo de dado que você determina, toda estrutura de dado que você usa, né, seja uma variável de qualquer tipo, você atribui um tipo para ela e ele fica fixo. Normalmente você tem que declarar. Tá? Normalmente você tem que declarar, mas não necessariamente. Ou seja, tem linguagens que são de tipagem estática, mas não precisa de declaração. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo que eu estava mostrando. Do caso do Python, tá? Vamos pegar o caso do Python. Eu vou abrir aqui, ó, um novo notebook aqui para eu fazer um código do zero, tá? Vou fechar esse aqui, não vou precisar mais dele. Então eu vou executar aqui um código Python. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização de vocês. Se eu vier aqui no Python, tá? E escrever aqui, por exemplo, ó, A igual a 10. Certo? E eu vier aqui, ó, print A e executar isso daqui, ele está conectando, inicializando a minha máquina na nuvem e rodou. Ó, ele imprimiu aqui 10. Mas, ó, eu não precisei definir o que é o A. Eu não precisei falar o que é o A. Tá? Se eu colocar aqui, ó, print type A, ou seja, certo? Perguntar qual o tipo de A, ó, ele fala que ele é int. A é inteiro, mas eu não falei que A é inteiro. Agora, se eu vier aqui e colocar 10.5 e rodar, ele fala que é float. Ó, veja que eu não defini no Python qual tipo é o A. Calma lá. Vim aqui e coloquei A igual a 10. Olha lá, ó, tipo str. E pessoal,
todos eles, ó, eu posso dar um print aqui, ó, sem precisar converter, sem nada, ó. Ele imprime 10, tá vendo, ó, sendo string, ou se ele não fosse string, ó, ups, pera aí que eu apertei o console sem querer aqui. Se ele não fosse string, e fosse int, ele imprimiria também, ó. Então, isso daqui, você consegue fazer em Java ou em C? Não consegue. Ô Felipe, eu não vi a tua pergunta aqui. Me desculpa, sabe o que acontece? No Blackboard, quando vocês mandam pergunta, ele faz um barulhinho. Avisa eu que tem uma pergunta. Aqui não fez, por isso que eu não vi tua pergunta. O que eu tava falando lá o que eu tava falando lá do cluster, sim, é isso que eles usam para dividir o processamento em várias máquinas, exatamente. Tá? É isso que eles usam, sim. Tá? E quando você divide em máquinas que são do mesmo hardware, você tem um cluster. Quando você divide em máquinas com hardware diferente, você tem um grid. Então, pessoal, isso que eu estou mostrando aqui no Python, é um exemplo de tipagem estático ou dinâmico? E agora? O que vocês acham? A maioria aqui, né? A maioria não, né? 3 pessoas falaram que são dinâmicos, né? Então, sim, né? Ele é dinâmico. Eu consigo, sem precisar declarar ele, eu consigo trabalhar com aquela variável. Mas espera aí, professor. Mas espera aí. E se eu fizesse assim, ó? A igual a 10, B igual a 5. Se eu perguntar aqui o que é o B, ó. Se eu perguntar o que é o B, ele vai dizer que o B é string. E se eu fizer isso daqui, ó? Print A mais B. E agora? E agora? Ele deu erro. Então, nota que o Python, certo? Nota que o Python não deixou. Inclusive, o erro que ele deu é um erro exatamente, ó, né? Um erro de tipo não suportado. Ele está falando que não pode usar o mais entre int e string. E JavaScript? Vamos fazer esse código no JavaScript? Vamos fazer aqui, ó. Então, vou abrir aqui o console aqui, tá? E eu vou escrever aqui. Vocês estão conseguindo enxergar o meu console aí? Tá bom? Sim? Então, vou fazer aqui, ó. A igual a 10. Certo? Vou fazer aqui B igual a 20. Aí eu vou fazer A mais B. Filha da mãe. Maldito.
Não quero colocar o bloco, não. Corno. Tá? Agora eu vou fazer console.log. Pessoal, vocês que são de... Eu não manjo de JavaScript, tá? É assim mesmo, né? Console.log, não é assim? Eu não lembro mais. Console.log. Tá, então vamos fazer... Maldito. Vou fazer aqui x recebe console.log. E vou colocar aqui dentro para imprimir x. Só pôr também o A mais B também iria, né? Vamos fazer então, vai. O A mais B aqui dentro. Igual eu fiz no Python. E executo. Olha lá, ó. Olha que desgraceira que deu. Tá? Bom, calma, não fiquem com nojo, tem uma explicação, tá? Tem uma explicação. Então eu vou fazer agora o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui... Ô, pessoal, como é que faz mesmo para verificar o tipo em JavaScript? É type of, né? Type of, isso. O type of de A e o type of de B. Tá? E vou rodar. Eu tenho que dar um... Eu tenho que dar o print, né, ô cabeça. Senão não vai funcionar, né, malucão? Senão não vai funcionar. Então, rodei. Ah lá. Ele falou que o A é 10, o B é string. Mas ele não deu erro. Quando eu mandei fazer essa soma aqui, ó, ele fez. Ele concatenou 10 com 20. E se eu fizesse aqui, ó, o A como sendo 10.5, olha o que aconteceria. É number também, ó. Ele não faz diferença entre número inteiro e número float. Para ele é número, número. O que eu estou querendo mostrar com isso? Por que eu peguei o Python e por que eu peguei o JavaScript para fazer esses dois testes com vocês? Porque essa explicação que eu estou dando aqui sobre tipagem estática e dinâmica, as linguagens interessantes da gente ver é justamente o Python e o JavaScript, porque a gente não tem muito contato, né, na faculdade com eles. O C e o Java, a gente sabe. Pessoal, o C e o Java é estático ou dinâmico? É estático, né? O C e o Java é estático. Você tem que definir o tipo da variável, né? Você diz lá que ele é um int, A é do tipo int, A é do tipo float. E aí de você, se você tentar dar um print numa variável que não é string, né? Ele reclama. Então, a variável estática, ou a linguagem de tipagem estática, ela não permite que você faça isso. Só que tem um detalhe, tem uma diferença. Vocês viram que tem uma diferença entre Vocês viram que tem uma diferença quando eu usei o Python ali, certo? E quando eu usei o JavaScript. A diferença foi que, quando eu fui executar, ele fez uma verificação. Ele fez uma verificação. Então, o que muitas pessoas confundem? O que muitas pessoas confundem? O Python, pessoal, tanto o Python quanto o JavaScript, eles são interpretados ou são compilados?
Opa, Lucas, não são compilados. Tá? É interpretado. Você precisa ter um interpretador Python na tua máquina ou o interpretador JavaScript para rodar. Né? No caso, o Node, o que é o Node no fundo? O Node nada mais é do que você retirar o motor JavaScript de dentro do navegador e colocar ele em qualquer lugar. Por isso que você pode fazer hoje uma aplicação back-end usando o Node. Né? O Node é isso, você instalar uma máquina que tenha Node, é você tirar o motor JavaScript e colocar separado, sem um navegador, por exemplo. O Python é um pouco diferente do JavaScript, tá? Mas ele também precisa de um interpretador. Então, não é uma regra, mas normalmente as linguagens que nós vamos trabalhar na vida da gente, elas normalmente são, quando elas são compiladas, elas são igual o C e o Java, que compila primeiro, elas são normalmente estáticas. Quando você tem linguagens que são dinâmicas, elas normalmente são feitas em tempo de execução. E aí elas são interpretadas. Tudo bem? Entenderam? Bom, eu não vou fazer exemplo de C e de Java aqui, porque vocês já fizeram muitos C e Java na vida de vocês, vocês não querem ver C e Java, tá? Mas e essa diferença, professor, que existe entre o JavaScript e entre o Python? Essa diferença aqui, ó. Aqui não deu erro e aqui deu erro. Isso daqui sinaliza alguma coisa pra gente? Tem uma forma da gente definir essa diferença do Python para o JavaScript? O que vocês acham? Essa diferença, ó, quando eu tentei fazer isso daqui no Python, ele deu erro, ó. Ele reclamou para mim. Ele disse que mesmo o Python sendo dinâmico, ele reclamou aqui, ó. Ele falou: ô fulano, você tentou somar A com B e um é int e o outro é string. Não pode. Aqui no JavaScript, ele deixou, ó, ele deu aqui um resultado. Exatamente, Lucas. O JavaScript, ele não dá erro porque ele foi construído para não dar erro. Ele sempre tenta fazer um parser para string. Porque a ideia dele é que, quando ele foi construído, as pessoas iam navegar num site e imagina se navegar num site fosse igual rodar uma aplicação Java, que fica dando lá null pointer exception, pá, e trava a aplicação. Né? Não faz sentido navegar na internet assim. Então, o JavaScript foi construído para ser dinâmico e para ser uma palavrinha que eu quero que vocês aprendam, que é fraco. Ele tem tipagem fraca. O que significa tipagem fraca? Já vou responder, Davi, já vou responder. A tipagem fraca, que é o caso do JavaScript, é diferente do Python. O Python, apesar dele ser dinâmico, assim como o JavaScript, ele tem tipagem forte. Tá? Ele tem tipagem forte. Ou seja, ele não permite que a própria linguagem converta tipos sem a anuência, digamos assim, do programador. Então, essa é a segunda diferença que tem no texto, né, que eu gostaria que... Tem tanto no texto 1, quanto no 2, quanto no 3. Os três textos
citam essa coisa de tipagem, que é por isso que eu trouxe, tá? Eu já vou voltar alguns slides aqui, tá? Que é justamente a questão da tipagem forte versus tipagem fraca. Tipagem forte é o caso do Python. No caso do Python, vocês viram que quando eu fiz, ó, se o A é uma string, né, igual a casa, ó, ele foi definido dinamicamente. Aí eu venho aqui B igual a 3, se eu fizer aqui A mais B, no caso do Python, ó, esse daqui que é tipagem forte, né, ele vai dar erro. No caso do JavaScript, ele vai concatenar, ele vai converter por conta própria e vai funcionar. Tá bom? Isso é a diferença de dinâmico e estático, e essa é a diferença de tipagem forte e fraca. Muitos de vocês provavelmente leram os artigos e não notaram essas questões que estavam aqui impostas no texto. Então, ó, se vocês olharem aqui neste texto e procurar, por exemplo, a palavra fraca, ó, tá? Você vai ver que ele fala aqui, né? O JavaScript é uma linguagem com tipos fracos e ainda mais fraco que o Ruby ou o Groovy. Ou seja, ele fala isso no texto. E como que você lê um texto e consegue entender ele melhor? Entendendo como que aquela teoria foi aplicada, né? O que aquela teoria quer dizer. Então, tipos fracos é isso. É quando a própria linguagem permite uma conversão de um tipo sem a anuência do programador. No caso do Java, por exemplo, ou do C, você precisa fazer a conversão na mão, né? Aquela coisa de int to str, né? str to int. A gente não tem que fazer essas coisas, né, de conversão quando você quer usar um tipo dentro do Java ou dentro do C. Não tem que fazer isso? Exatamente. Então, para você fazer isso lá, é porque lá, além de ser estático, ele é estático e ele é forte, né, de tipagem forte. Ele não permite a conversão automática. No caso do Python e do JavaScript, eles são dinâmicos. Só que eles são dinâmicos de tipos diferentes. Eles são dinâmicos e o JavaScript é um dinâmico de tipagem fraca, porque ele permite essa conversão, ele faz essa conversão sozinho, né? E o Python não permite isso, porque ele verifica, apesar de ser dinâmico, essa tipagem na hora de fazer as operações. Aí o Davi perguntou, mas não é ruim? Depende, Davi. A origem do JavaScript foi para você automatizar scripts que rodassem com interação com um HTML. E um HTML nada mais é do que puro string, né? O HTML não tem tipo. O HTML é apenas uma linguagem de marcação, onde você manipula strings, né? Manipula texto numa exibição para um usuário. Então, o ambiente onde foi criado o JavaScript era para isso. Por isso que o JavaScript era considerado, na minha época, o JavaScript era considerado uma linguagem ruim, uma linguagem de brinquedo, né? Uma linguagem que não se daria crédito para ela. Por quê? Porque foi criado nesse ambiente. Ela não verificava erro, ela não verificava tipagem. E como as linguagens que faziam mais sucesso na minha época eram as linguagens tipadas, né, principalmente as fortemente tipadas e as que são estáticas, de tipagem estática, então a gente considerava o JavaScript como ruim. Mas hoje em dia o JavaScript evoluiu, existem maneiras e frameworks que melhoraram o JavaScript
E hoje o JavaScript não é mais utilizado somente para web. Então, não é que é ruim, é diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar que não existe, na verdade, né, uma coisa que é melhor, uma coisa que é pior. Existe uma diferença. Olha que interessante, ó. Se você vier aqui no Python e você criar aqui, por exemplo, ó, uma lista, você não precisa definir que ele é uma lista, ó. Tá? Você não precisa definir que ele é uma lista. Ele entende que aquilo é uma lista sozinho, ó. Olha lá, ó. Classe list. Ó, eu criei uma lista aqui, tá? E ele entende que aquilo é uma lista sem eu precisar definir. E ele é dinâmico, tanto ele é dinâmico que eu posso colocar no meio de uma lista, eu posso colocar um elemento que é um tipo diferente dos outros tipos, ó. Tá? Então ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Mas se você tentar utilizar um item aqui da lista, tá? Por exemplo, esse item que é string, se você tentar utilizar ele numa operação com um número, ele vai reclamar. Porque aí ele tem uma tipagem forte, diferente da tipagem fraca do JavaScript. Pessoal, esses pequenos exemplos ajudaram a esclarecer um pouco a diferença dos dois? Sim? Por exemplo, se eu fizesse essa pergunta aqui, ó, tá? Se caísse, por exemplo, uma pergunta desse tipo aqui na prova, ó, no exercício que vocês vão fazer, na lista de exercício. Se caísse esse pedacinho de código aqui, ó, tá? Se caísse esse pedacinho de código e falasse assim, ó, imagine esse trecho de código em uma linguagem qualquer. Caso essa linguagem dê erro, como que você classificaria essa linguagem em relação a tipos, a tipagem? Tá, ó. Esse pedacinho de linguagem aqui, ó. Se ele desse erro, como que você classificaria? Aí vamos supor que tivesse as alternativas lá assim, ó. Tivesse a seguinte alternativa. Tivessem lá tipagem dinâmica e forte, tipagem dinâmica e fraca, tipagem estática e forte e tipagem estática e fraca. Qual que você marcaria? Dinâmica e forte, certo? E se eu colocasse a mesma pergunta, só que falando assim, olha, esse trecho de código aqui, ele deu o seguinte resultado, olha, não deu erro. Então ela seria o quê? Dinâmica e fraca. Pessoal, só pra gente não falar que não falou das flores, né? Só pra gente citar. Se eu fosse fazer esse trecho de código numa linguagem que fosse estática, teria como eu fazer? Eu conseguiria executar isso aqui numa linguagem estática? Não.
que eu precisaria colocar aqui, Davi? Converter. Mas antes de converter, ele já daria erro na primeira linha aqui, ó. Eu teria que fazer o quê? Colocar o tipo. Eu tenho que definir o tipo. Então eu teria que dizer que isso daqui é uma string. Eu teria que dizer que isso daqui é um int. E na hora que eu quisesse somar A com B, eu conseguiria converter o A? Não conseguiria, daria erro. Né? Eu talvez conseguisse converter o B. Talvez eu conseguisse converter o B para o B o B para string. Mas mesmo assim, tanto no Java quanto no C, tem um problema semântico aqui. Nós vamos aprender a questão de semântica lá em compiladores. Mas tem um problema semântico. Porque isso daqui não vai acontecer, essa verificação não acontece na hora de executar. Ela acontece antes, na hora de compilar. E o compilador, ele vai gerar um produto que não vai mudar mais, né? Uma vez que você compila, ele fica... o código fica... Ele gera um módulo objeto. E esse módulo objeto fica pronto para ser executado depois em qualquer ambiente que seja a mesma arquitetura operacional, o mesmo sistema operacional, o mesmo processador e tal, né? A mesma linguagem de máquina que você compilou. Se você compilou na tua casa num sistema Windows e vai rodar o programa C feito lá na tua casa em Windows, tem que ter uma outra máquina Windows, né? Enfim, no caso do Java é um pouco diferente, mas no caso do C puro não. Então o que acontece? Ele tem uma questão aqui que ele não vai deixar, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, você não consegue fazer isso de uma maneira antes, né? Você tem que resolver isso no momento de compilação, senão ele não deixa você nem chegar aqui, ó. Né? Ele já dá erro na compilação, ele não dá erro de execução. Tá certo? Bom, só para a gente poder relembrar, a tipagem dinâmica, pessoal, ela é sempre mais lenta do que a tipagem estática. E obviamente que a tipagem estática é mais segura, né? Ela tem mais confiabilidade. Então, se você for comparar uma linguagem estática com uma linguagem dinâmica, a linguagem estática é mais segura. Mas tomem cuidado. Linguagens estáticas também podem ter tipagem fraca. Tá bom? O C e C++, por exemplo, ele é estático e tipagem fraca. Tem que tomar esse cuidado, tá? Eu não vou perguntar esse tipo de coisa na prova, mas tomam cuidado. Porque alguns tipos primitivos permitem que você faça conversão automática e isso pode gerar um grande problema. É igual quando você pega, por exemplo, um inteiro ou um float no C e você usa uma conversão e ele pega só a parte inteira ou só a parte flutuante. Né? Isso pode gerar problemas aí em linguagens que são estáticas e de tipagem fraca. Eu fiz aqui, ó, uma seleçãozinha rápida aqui. Caramba! Eu fiz aqui uma seleçãozinha rápida, ó. Eu procurei na internet, né, um resumo para vocês da diferença entre estático e entre dinâmico, tá bom? Isso aqui eu retirei inclusive lá do Stack Overflow, um cara respondeu e fez isso daqui, eu achei muito legal. E eu coloquei aqui para vocês, tá?
Então, ó, a diferença entre linguagens do tipo estático e do tipo dinâmico é basicamente todas essas, tá? Você consegue descobrir os erros antes na estática e depois na dinâmica só na hora de execução. O código é mais legível na estática. Aqui na dinâmica você precisa entender um pouquinho o que você está fazendo para não cometer equívocos, porque você não sabe de cara o que aquela variável é. A questão semântica, né, significa... Isso aqui você não vai entender agora, isso aqui só vai entender quando a gente for fazer compiladores. Mas na estática, a semântica é muito mais fácil de resolver do que na dinâmica. A dinâmica não dá muito para trabalhar isso como uma semântica. A performance é melhor na estática, a segurança é melhor na estática, só que em compensação a dinâmica é muito mais concisa, é muito mais redigível. Tá? Você mudar alguma coisa, você precisa mudar o seu código. Aqui na dinâmica você pode mudar para resolver um problema sem necessariamente mudar todo o código, porque ela assimila isso. Enfim, eu não vou ler tudo aqui, né? Uma é mais rígida, a outra é mais flexível, uma é mais fácil de aprender, a outra é mais fácil de dar manutenção. Tá? Enfim, tem várias questões aqui, eu não vou mostrar todas aqui. Tá? Bom, depois vocês dão uma olhada, esse material eu vou disponibilizar para vocês. Pessoal, nós estamos aqui já, faltando praticamente 12 minutos para acabar a nossa aula, e a minha programação para hoje foi pro saco, né? Porque eu queria fazer metade da aula com essa explicação e metade da aula a parte do teste. Mas o Blackboard não colaborou e acabou que o que eu programei não consegui cumprir. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o teste, eu vou disponibilizar o teste para vocês, vou deixar o teste aberto para vocês responderem, tá bom? Não é um teste grande, são só 10 perguntas, e dessas 10 perguntas você vai responder algumas perguntas que são só do texto que você leu, tá bom? Vai estar explícito lá para você, e você vai saber exatamente o que você respondeu, o que você não vai. Não vai dar para aplicar o teste agora, né, junto aqui, porque a gente vai acabar estourando o tempo, né? Culpa do Gustavo e do Blackboard, com certeza. Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? O Davi fez uma pergunta no começo ali, né? Semana que vem vai ter a apresentação do convidado. Você vai fazer no Blackboard? Eu tinha falado que ia, mas pelo jeito, cara, eu acho que eu não vou não, né? Vai ficar ruim, vai dar problema, não tá funcionando direito. Eu vou testar uma outra plataforma aqui. Pode ser o Meet, pode ser o Zoom, tá? Eu mando pra vocês por e-mail pra gente fazer semana que vem. Porque tá bem ruim, né, usar o Blackboard, não sei porquê. Então, ó, pra você ver que eu não sei o que acontece, cara. Eu não sei, eu já fiz vários testes, né? Eu tô usando uma máquina aqui que tem poder de processamento suficiente para fazer isso e não vai no Blackboard. Eu não sei realmente o que acontece, tá? Mas até aqui, pessoal, ó, quando eu estou usando vou mostrar para vocês. Eu vou sair aqui do Blackboard, ó, deixa eu sair aqui do Blackboard. É horrível. Não consegui ouvir, não consegui ver, não consegui, pronto. Vi. Bom, vou mostrar para vocês agora aquele teste, ó. Quando eu faço o teste aqui mesmo transmitindo para vocês, ó, eu estou transmitindo a minha tela e transmitindo a minha voz, né? E eu faço o teste aqui, ó. Quando eu estou usando o Blackboard, eu não sei porque o meu upload vai pro saco. E cara, eu jogo aqui em casa. Se o meu upload fosse tão ruim, eu não ia conseguir jogar. E eu jogo online, não tenho problema tão grande assim. Eu não tenho upload ótimo não, tá? O meu upload aqui realmente é baixo, porque a Claro é uma filha da mãe e não libera muito upload pra gente. Mas mesmo assim não dá menos de 1 mega igual deu ali, né? Pode ver que agora aqui ele vai dar uma média bem melhor aqui, quer ver? Aqui, ó.
Tá vendo? Não é um upload satisfatório ainda, eu gostaria de ter mais. Mas, pelo menos eu consigo trabalhar. Não sei o que acontece. Ô Gustavo, arruma lá pra mim. Tá? Faz favor. Senão você não vai passar de ano comigo, não. Ô Henrique. Henrique não. Sparrow. Eu não tenho fibra não. Aqui em casa é Net Virtual normal, tá? Net Virtual normal. Não é fibra não. Tô até pensando em mudar pra fibra pra ver. Eu já tive fibra, mas era da Vivo. Era uma porcaria aqui no meu prédio, não sei porquê. Tá? Eu não sei qual que é a tua fibra, se é Live Team. Mas aqui no meu prédio, aqui quando eu troquei pra Vivo, eu não sei porquê, cara. Era direto, ficava caindo, velho. Não sei porquê. Não sei o que tinha aqui no meu prédio. Aí tive que voltar pra net. Tô querendo botar Live Team agora pra ver. Mas vamos ver. Enfim, vou parar de encher o saco de vocês. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela ajuda aí. A Team é superior? Eu tô querendo ir pra Team, cara. Porque foi a única que eu não testei aqui ainda. Tá? Vou testar pra ver. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a paciência de vocês. Agradeço a participação de vocês. Tá? Esse material eu estou disponibilizando agorinha para vocês poderem estudar para responder as questões. Quem quiser aprofundar mais nesse assunto, tem o capítulo de tipagem, tá? De tipos, lá do livro do Sebesta, que é o da nossa bibliografia básica. E este livro dele, né, entra mais na questão teórica. Aqui eu fiz mais uma questão prática, né? Mas quem quiser ler o livro, fique à vontade. Não é necessário, porque eu não vou pedir isso nos exercícios nem na prova. Pessoal, boa noite para vocês. Agradeço aí realmente a participação. Aguardem meus e-mails, tá? Que eu vou mandar para vocês com o questionário e com o material, tá bom? Muito obrigado mesmo, boa noite. Não se esqueçam, semana que vem, não faltem que nós temos o nosso convidado. Eu vou provavelmente providenciar aqui alguma outra coisa para poder fazer, talvez o Zoom, talvez alguma outra ferramenta, tá bom? E é isso. Então aguardo vocês até semana que vem, tá? Forte abraço e fui! E depois eu coloco também o link da gravação aqui, tá?